Boa noite a todos. Você que está aqui, você que está em casa. Peço de antemão perdão porque estou rouco. Mas é um dia de festa. Continuamos a festa, porque no último domingo foi um dia muito alegre. Tivemos duas irmãs que confirmaram sua confissão de fé. Tivemos o batismo. E o que é muito importante nós entendermos que nós aqui estamos reunidos como uma família. A família de Deus, onde Jesus é o nosso líder, é o nosso cabeça. E esse sentimento de família, nós vamos falar aqui muito hoje, mas eu queria assim que nós começássemos a reunião de hoje, pedindo ao Espírito Santo que coloque em nossos corações esse sentimento, esse entendimento que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a família de Deus. Nós estamos aqui reunidos porque nós nos amamos e somos chamados a continuar nos amando, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas então, ainda nesse espírito, eu queria agora convidar vocês. Como é que vai ser a distribuição? Eu gosto muito dessa ceia em que nós quebramos o pão, fazemos isso na prática, antes para facilitar, mas essa ceia, meus irmãos, não pode ser vista como um ato religioso. Às vezes a nossa reunião de domingo, ela segue uma liturgia para poder nos organizarmos, tem hora para começar, tem hora para terminar, mas a ceia, nós poderíamos fazê-la, e podemos fazê-la, toda vez que um grupo de irmãos se reunir em casa, e falei, puxa vida, nos reunimos para orar, para estudar, vamos aproveitar para celebrar a ceia. E Paulo, inclusive, numa carta que ele escreve, ele exorta os irmãos, porque nós aqui usamos suco de uva, mas eles usavam vinho. E os irmãos estavam, inclusive, tomando, primeiro, na hora que colocava o pão na mesa, todo mundo corria, e aqueles, talvez, que estavam visitando, mais tímidos, ficavam sem comida. E alguns outros bebiam muito. Então, Paulo até falou, olha, não façam isso, não convém, é uma ceia em que nós estamos celebrando a vitória de Cristo na cruz, estamos celebrando a vitória sobre a morte, estamos celebrando a nossa vida, porque nós não fizemos nada, meus irmãos, para merecer fazer parte da família de Deus. Nenhum de nós aqui, e eu sou o que menos merecia, até hoje eu não entendo como é que Deus me escolheu. Pois é, nenhum de nós merecia. Então, hoje, quando nós celebramos a ceia, nós falamos, puxa vida, Deus, muito obrigado pelo seu sacrifício. Eu não entendo porque eu tive esse privilégio, mas eu estou aqui para celebrar com alegria, com gratidão, o sacrifício que o Senhor fez na cruz por mim. E eu agora tenho direito, tenho acesso à vida eterna. Eu vou viver com o Senhor, com meus irmãos, a eternidade. A escola de negócios ensina bastante, ou um pouco, do que nós devemos fazer aqui na Terra e nos prepararmos para o que faremos na eternidade. Porque na eternidade, alguns pensam que passarão a vida contando testemunhos, como é que foi a conversão, ou ouvindo testemunhos, ou só adorando a Deus. Não. Na eternidade, nós governaremos com Cristo por toda a eternidade. Nós temos trabalho na eternidade. Então, é com esse entendimento que eu queria convidar todos agora para pegar o seu pão e o seu cálice para nós. Eu não sei como é que vai ser feita a distribuição. Eu convido os irmãos, por favor.
Pessoal, levantar e pegar hoje é diferente. Não comam ainda, tá? Esperem. E nem bebam. Todos já têm? Então, meus irmãos, o Senhor Jesus partiu o pão, pegou um pedaço e falou: este é o meu corpo que foi moído, partido por vós. Você pode ficar sentado, pode levantar. O importante é que nós façamos com entendimento. Então, nós estamos hoje celebrando a morte de Cristo, que morreu em nosso lugar. Então, comamos com esse entendimento e com gratidão a Deus pelo sacrifício que Ele fez por nós. Depois Ele tomou o cálice de vinho, que nós estamos aqui simbolizando com um suco de uva, e disse: este é o meu sangue da nova aliança que eu faço com vocês. Então façam isso até que eu volte. Então celebremos a nova aliança em Cristo. Amém. Obrigado, Jesus. Podem se sentar. Então, meus irmãos, Romanos capítulo 12, versículo 5, fala da realidade do porquê nós estamos aqui reunidos hoje. Diz assim: em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja. E cada membro está ligado a todos os outros. Então, meus irmãos, nós falamos isso aqui, mas se você olhar para os lados, você não tem relacionamento com todas as pessoas aqui. Mas nós somos chamados para vivermos como uma família. E 1 Pedro 1:22 fala um pouco de como deve essa família viver. Que tipo de relacionamento essa família deve ter. Então diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, ou seja, visando ao amor fraternal. O que é um amor fraternal? É um amor com dedicação total, sem esperar nada de volta. É o amor ágape. Então, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Tudo aquilo que nós fazemos que não cumpre esse propósito é religião. Então serve
para o reino de Deus. O que serve para o reino de Deus é uma vida de amor, é uma vida de relacionamento, né? Então, vocês imaginem, eu não conheço, eu não sei o nome de todos vocês, e somos poucos hoje aqui. Imagina se fôssemos 200, 500, 1000. Então, isso aconteceu na Verbo. A Verbo sempre foi uma igreja que procurou viver estritamente dentro da palavra, a verdade. E quando o grupo chegou a 150, eles começaram a ficar envergonhados, porque eles não conheciam o nome de todos. Não conseguiam se relacionar. E aí falaram, como nós vamos fazer? E aí o Senhor, Ele deu uma estratégia, isso antes que formassem G12, deu para ver lá em 1960, 70, deu essa estratégia para a Igreja Cristã Verbo, devido a essa preocupação. Está escrito aqui que nós somos um corpo, temos que nos amar. Como é que eu faço isso se eu nem conheço, eu nem sei o nome das pessoas? Não sei como elas estão. Então a Igreja Verbo, ela recebeu do Senhor uma estratégia que se chama Igrejas no Lar. A Igreja no Lar, ela é a fundação de uma Igreja Verbo saudável. Então nós vamos entender rapidamente, eu fiz um parênteses só, né, do que nós vamos ministrar hoje, para explicar o seguinte: o que faz uma igreja no lar? A igreja no lar, ela tem duas funções, uma internamente e a outra externamente. Então, internamente, é um local onde praticamos o amor fraternal. Por quê? Estão ali reunidos 10, 8, 12 pessoas, que é o que deve ficar no limite. E ali, então, nós conhecemos as necessidades, ouvimos as tristezas, ouvimos as lutas e cooperamos uns com os outros. Então, ali também os membros cuidam uns aos outros, exercendo o seu sacerdócio, porque todos nós somos sacerdotes. Lá fomos feitos, quando transladados para o reino de Deus, reis e sacerdotes. Então, o sacerdote não é aquele que está pregando hoje aqui à frente. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós temos dons diferentes, temos habilidades diferentes e podemos cooperar de forma diferente, como um corpo, como o meu corpo, que tem muitos membros e tem dons e habilidades diferentes. Então, a igreja no lar é um local onde um líder aí de 8, 10, 12 pessoas, pode pastorear e discipular. Porém, todos estão cooperando uns com os outros, né? E o objetivo é a edificação, o conhecimento de Deus, é uma edificação espiritual e material, porque também nós nos preocupamos em ajudar para que as pessoas cresçam também materialmente, não só no conhecimento de Deus. Então, externamente, qual é o nosso trabalho? O que faz uma igreja no lar? É o próximo slide. Externamente, ele ama as pessoas, a igreja que somos nós, temos o propósito de amar as pessoas que não conhecem a Cristo, né? E através de um relacionamento pessoal, não é entregar um folheto, através de um relacionamento pessoal, convidar para um café, para reunião, para apresentar a Cristo e depois a igreja. Então, esse é o objetivo, essa é a estratégia que Deus deu à Igreja Cristã Verbo, né, para nós podermos funcionar na prática como uma família, como um corpo. Então, se você... você pode perguntar, mas e os presbíteros? Que é o seguinte, o que os presbíteros fazem? Os presbíteros, eles em conselho, governam a igreja local, se relacionam com as outras igrejas através de conselhos regional, nacional, pastoreiam e discipulam aos líderes, que tudo que os líderes de grupos pequenos, a igreja no lar é um grupo pequeno, né, o grupo de louvor é outro grupo pequeno, a escola dominical é outro. Então, os presbíteros estão pastoreando, cuidando desses líderes, né, para que eles possam também ser edificados espiritualmente ou materialmente.
e asseguram que não nos afastemos nos propósitos da visão Verbo, porque também Deus deu à igreja Verbo uma visão, né? E um propósito. O propósito é o propósito de toda a igreja, que é glorificar a Deus. Tudo que qualquer igreja, qualquer pessoa faça que não seja para glorificar a Deus, está fora. Agora, qual é a visão para cumprir esse propósito? É manter uma relação íntima com Deus, permitindo que a natureza de Deus, a sua natureza, nos governe, que o seu amor, santidade, unidade e poder se manifestem em nós e que se estendam por meio de nós ao mundo, que nós possamos expandir o reino de Deus. Para isso nós usamos 3 escolas. Escola SEV, que é Centro de Equipamento Verbo, Escola Sobrenatural e Escola de Negócios. As 3 escolas ajudam nós a capacitarmos os santos para cumprirem esse propósito. Tá? Então, você ainda não pertence a uma igreja no lar. Você quer saber aonde tem uma igreja no lar? Então você tem aqui os telefones que eu pediria para você não ligar, porque nem sempre as pessoas têm acesso. E o líder das igrejas nos lares, que é o Nedson. Então você pode fazer um contato de mensagem por WhatsApp, você pode tirar uma foto, tem no boletim, né? Tem no QR Code. Então você pode entrar em contato e falar assim: eu moro em Bangu, eu gostaria de conhecer uma igreja no lar, eu queria conversar melhor, saber do que se trata. Então você pode entrar em contato e fazer. Por quê? Você fazendo parte de uma igreja do lar, você está realmente fazendo parte de uma igreja Verbo, da família Verbo. Nós vamos te conhecer através dos líderes daquele pequeno grupo. Amém? Muito importante isso. Então, terminado esse parênteses, nós voltamos para 1 Pedro 1:22. Deixa eu só abrir um parênteses, né? Que diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Então aqui nós estamos vendo que essa parte é uma responsabilidade individual de cada um de nós, apoiado pelos seus líderes, pelos seus irmãos. Mas, assim, purificar a sua vida pela obediência é responsabilidade individual, né? Visando o amor fraternal, como nós já falamos, e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Então, conforme Deuteronômio 5:27, 5:29, nós vamos ver que a obediência, ela tem um valor, um papel, é um fundamento para a nossa vida. E hoje eu vou dar exemplo de pessoas que nem frequentam uma igreja cristã e o quanto ela foi bem sucedida simplesmente porque ela entendeu a importância da palavra obediência, né? Deuteronômio 5:29 diz assim: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me, para obedecer a todos os meus mandamentos. Para quê? Para quê? Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes. Muito forte isso, meus irmãos. Falando Deus a Moisés, depois de entregar as leis, né? E o povo ali, puxa vida, ávido, vai lá, Moisés ouve, e aí Deus, é como se ele estivesse já prevendo o que viria depois, né? Então, um dos exemplos, né, de que realmente aquela alegria por receber a orientação de Deus durou pouco, foi um caso clássico com o rei Saul. Nós vamos usar esse clássico para ver um alerta dentro de nós, né, que nós precisamos fazer. O que aconteceu? Quando estava no Êxodo, o pessoal saindo do Egito, ficava um pessoal atrás, talvez como eu, com dor de coluna, remanescente, tal, mais idosos, não sei o que lá. E aí veio um povo que era assassino, os amalequitas, e mataram esse povo
povo de trás. Isso aborreceu muito a Deus. Então, quando o povo já estava lá estabelecido, que elegeram um rei, então, e esse rei foi escolhido, Saul, escolhido por Deus, Deus falou: olha, Saul, eu quero que você, isso porque ele já sabia o que vinha depois, eu quero que você destrua tudo essa cidade de Amaleque, destrua tudo que tem lá, não quero que fique cinza. E então, o que aconteceu? Saul foi, destruiu, porém, olha só, ele resolveu não destruir tudo. Ele preservou o rei e ele preservou o melhor dos animais, aqueles que estavam gordinhos, bonitos. Ele não matou, não exterminou. Então veio a palavra de Deus, talvez num sonho ou numa visão, ao profeta Samuel, que tinha ungido e que tinha dado o recado para Saul. Isso está lá em 1 Samuel 15, 10 a 12, vocês não têm aí, não precisa não, que eu só vou fazer um comentário. Então, ele disse assim a Deus a Samuel: eu me arrependo de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Aí Samuel ficou agoniado, então não conseguiu dormir à noite, madrugou e foi estar lá com Saul. Aí falou: Saul, como é que foi? Não, fiz tudo como mandou. Aí então saiu, o Samuel escutou um ruído de animal, né? O que é isso que eu estou ouvindo? Isso aí foi os melhores que eu preservei para nós sacrificarmos a Deus, fazermos uma festa, um holocausto. E aí nós vamos ler 1 Samuel 15, 22, 23. Então, o que Samuel responde a Saul? Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. E Samuel saiu dali, foi e depois escolheu o rei Davi, ungiu o rei Davi, passaram alguns anos e então Davi assumiu o reinado. Mas a pergunta é: o que levou a desobedecer, a Saul a desobedecer? Vamos ler aqui mais uma vez em 1 Samuel 15, 9, que diz assim: mas Saul e o exército pouparam Agag, que era o rei, e o melhor das ovelhas, dos bois, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível, inútil, destruíram por completo. Como é que vem a informação para o nosso cérebro que tal coisa é boa? Através dos nossos olhos, certo? Então a causa da desobediência de Saul foi a cobiça dos olhos. Conforme 1 João 2, meus irmãos, 16, 17, essa causa que levou Saul a perder a sua posição de rei, e seu fim foi terrível,
é a mesma que está operando até hoje. E se não tivesse nada a ver com a família de Deus, João não teria escrito isso. Que diz assim: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus irmãos, os nossos olhos, a nossa carne, o nosso ego, a nossa alma, sempre vai escolher o que é bom, o melhor. Sempre vai escolher aquilo que dá dinheiro, porque dinheiro dá poder. Poder para você fazer o que você quiser. Então nós temos que, se nós queremos ser este corpo, essa igreja, que agrada ao nosso Deus, nós precisamos estar muito atento a isso, e nós vamos ver um pouquinho mais à frente agora, o porquê que isso pode impedir que nós pratiquemos a coisa mais importante, que é o amor. Nosso tempo aqui, meus irmãos, é muito passageiro, é muito curto. Ai, louco é aquele que valoriza tanto tempo na terra. Então vamos ler 1 Gálatas 5,17, que revela a guerra que nós vivemos dentro de nós. Essa escritura diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito nós sabemos que é alinhado 100% com a palavra de Deus. E o Espírito, o que é contrário à carne. Então, se nós temos uma carne, e o Espírito está em nós, vivificou o nosso Espírito, então todos nós estamos vivendo essa guerra. Porque a nossa carne não foi regenerada. Ela precisa ser dominada. Ela precisa de governo. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ou que sabem que Deus gostaria que nós fizéssemos. Então, Gálatas 5,19, ele agora, isso que eu falei, ele descreve com precisão o quanto é perigoso essa guerra, o quanto é danoso, o quanto impede que nós tenhamos sucesso. Vamos ver Gálatas 5,19, 21. Diz assim: a imoralidade sexual, a impureza, libertinagem, a idolatria e feitiçaria, o ódio, a discórdia, os ciúmes, isso são o que a carne procura. É o resultado dela buscar satisfazer os seus desejos, as consequências, os frutos. O produto final é egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes a essa. E eu pergunto, diante de uma atmosfera dessa, como nós temos a capacidade de amar alguém? Com esse tipo de coração, aflição, com a nossa alma no meio dessa confusão, nós somos incapazes de cumprir, de viver como família de Deus. Nós vamos chegar aqui todo dia, sabe, cheio de temor, vamos falar: Senhor, vamos vir aqui 200 vezes na frente pedir oração. Eu não aguento mais, eu estou aflito, me perdoa, Senhor. É impossível nós nos tornarmos um canal de bênção para outras pessoas se nós estivermos vivendo esta realidade. Então, ele continua assim: eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, esses produtos, são os produtos que Satanás planejou para nos afastar de Deus, nos afastar um dos outros, nos isolarmos, e aí nos devolver para a morte eterna. Esse é o produto.
Toda empresa tem um produto, o reino de Deus tem um produto, que nós vamos ver agora. O produto da empresa de Satanás, né, e de todo o seu marketing é para produzir essas coisas, para nos impedir de amar, e Deus sabe disso. Quem já viveu essa realidade como eu vivi antes de conhecer Jesus, eu sei que era impossível. A única coisa que eu sabia pensar era em mim. Então, mas os frutos da família de Deus, guiada pelo Espírito Santo de Deus, é o que está em Gálatas 5, 22, 24, que diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que são coisas assim indispensáveis para que nós possamos nos relacionar em amor, pensando no outro. Se essas coisas não estiverem dentro de nós, não fizermos parte, nós não conseguimos amar, meus irmãos. A gente simplesmente vai ser um relacionamento superficial, artificial. E só o Espírito Santo pode produzir isso em nós, né? E olha só que coisa interessante, diz assim: contra essas coisas não há lei. Sabe por quê? Quando você tem o domínio próprio, quando você governa a sua vida, não precisa ninguém te governar, nem pai, mãe, nem pastor, nem policial, ninguém. A lei, a autoridade sobre você, ela só se faz necessária, né? O fiscal, o controlador, o inspetor, quando você não tem domínio próprio, não tem governo. Então, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, meus irmãos, o nosso desafio todo nessa vida, enquanto aqui na terra, é dominar a cobiça. Cobiça dos olhos, cobiça da carne, cobiça do nosso ego. Por isso que a primeira escritura que o Senhor Jesus me deu foi: caindo o grão da terra, se não morrer, fique ele só. A nossa vida começa com a morte. Sem morte não há vida. Então, em Mateus 4, 1 a 2, nós podemos ver o exemplo que Jesus, porque Jesus, ele viveu as mesmas paixões que nós vivemos, as mesmas dificuldades Jesus viveu. E como é que ele lidou com essas dificuldades? Foi tranquilo? Ele tinha o Espírito Santo? Ele era a palavra suficiente? Vamos ver. A palavra de Deus diz que em Mateus 4, 1 a 2, então Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito e para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias, olha, quem jejua está em oração. 40 dias. Nesses 40 dias, no que o diabo tentou? Tentou morto de fome, bastante fome. Bom, você não é Deus, cara? Pode fazer essas pedras virarem pão, se alimenta. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você não é o filho de Deus? Prova agora, pula daqui de cima, e você sabe que Deus vai dar ordem aos anjos para te segurar. Testou o ego de Jesus. Prova que você é filho de Deus. E Jesus respondeu: mas também está escrito que tu não tentarás ao Senhor. E por último, cobiça dos olhos. Mostrou todos os reinos da terra e falou: ó, eu te darei tudo isso se você me adorar. Então Jesus, ele foi tentado nas mesmas coisas que todos nós fomos tentados, né? Isso tudo para desqualificar Jesus, como Satanás tenta nos desqualificar. Porém, ou seja, para que não se cumprisse isso que está em Hebreus 5, 8 a 9, que diz assim:
embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio do que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, capacitado para obedecer à morte da cruz, porque ele sabia a dor que ele ia passar, ele sabia o sofrimento que ele ia ter, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Motivos nós temos para celebrar, meus irmãos? Temos, porque nenhum de nós seria capaz de viver essa realidade que Jesus viveu. Eu queria agora contar uma experiência que eu tive há umas 2 semanas com Deus, em que Ele me ministrou sobre obediência, e por isso que eu trouxe essa palavra para hoje. Em setembro, eu tenho uma irmã mais velha, que ela fez 80 anos, e ela pagou uma passagem para uma outra irmã, para mim e para a Marilene, para irmos passar um tempo com ela na Europa. Foram 3 semanas, 20 dias. Passamos em Portugal, visitamos a Carolina, que estava lá trabalhando, e depois fomos nos encontrar com ela na Áustria, e depois passamos um tempo na Itália. E durante essa viagem, eu vivi com minha irmã até os 20 e poucos anos, depois eu fui morar sozinho, fui viver a minha vida. E eu tinha me esquecido como é que ela era. Então nós tivemos alguns pequenos atritos. Sabe quais eram os atritos? Faixa de pedestre para atravessar, numa rua deserta. Ou que vinha um carro lá a 500 metros. O que eu fazia? Eu atravessava aonde eu estava. Eu não andava até a faixa de atravessar. E ela me chamava a atenção. O que dava? Eu reagia, né? Eu falei, isso é absurdo. Isso é absurdo. E então, a viagem, assim, ainda comentei com a minha esposa, puxa vida, é chato isso, né? A gente ficasse aborrecendo por causa de coisas tão pequenas. Mas, isso passou. E umas 2 semanas me vieram essa viagem, lembrança, e essas discussões, não sei do nada. E então, e essa minha irmã, ela sempre foi muito bem sucedida, ela foi a primeira mulher, eu acho que a única até hoje, não sei, a ocupar um cargo de diretoria na Companhia Vale do Rio Doce, que até poucos anos era a maior empresa do Brasil. E eu sempre achava que a razão dela ter ocupado esse cargo era porque ela era muito culta. Você pode conversar ela qualquer coisa, porque ela sempre leu muito, estudou muito, e ela conhece de tudo, ela conhece todos os museus, todos os quadros, todos os artigos. Enfim, eu falava, bom, eu achava que a razão dela ter ocupado esse cargo era devido à cultura dela, o conhecimento dela. E aí, então, quando nós éramos assim, menor, adolescentes, jovens e tal, minhas irmãs, meu pai também falava, a Shirley é o Caxias. Você sabe o que é Caxias? É uma pessoa que desde pequenininho era uma pessoa que queria fazer tudo que era certo. E ela aborrecia as minhas irmãs e a mim, e até talvez, chamava a atenção dos meus pais por ser a menina Caxias. E aí, meus irmãos, Deus falou comigo muito claro. A obediência foi o que levou a sua irmã a ter o sucesso que ela teve. Não foi o conhecimento. Então, meus irmãos,
Nós estamos aqui falando hoje, não simplesmente de ler a Bíblia e descobrir alguma coisa que a gente está fazendo errado e se arrepender e fazer certo. É uma atitude que nós temos que ter de obedecer, mesmo que que nem tudo está escrito. Deus tem 3 livros: a Bíblia, a natureza, que a gente observa e conhece um pouco dele, mas tem aquilo que os homens, que ele deu autoridade aos homens, ou para pesquisar, desenvolver, ou para definir regras, como essa regra, por exemplo, para evitar acidente, definir um local para as pessoas passarem. Essa regra não diz assim: se não vier carro, a regra é para ser seguida. E as pessoas que têm esse dom da obediência, eles obedecem independente das circunstâncias, independente se tem um guarda olhando, independente se o pai está vendo. Nunca meu pai ou minha mãe mandaram minha irmã estudar, mandaram parar de estudar, porque ela sabia o que tinha que fazer. Então é isso, meus irmãos, que nós temos que entender que quando Deus fala algo para nós, é porque Ele nos ama. E nós precisamos desenvolver, e esta habilidade nós temos que, assim como diz lá em Deuteronômio 5:10, gostaria, diz assim: quem dera eles estivessem sempre no coração à disposição de me temer e obedecer. Deus falou isso lá quando Ele deu as instruções. Quem dera. Então nós precisamos desenvolver, essa disposição. E essa disposição, ela é uma disciplina que, pelo que eu vi da minha irmã, experiências que eu passei na minha vida, porque eu tive poliomielite, era para estar numa cadeira de roda. Eu ando porque eu fazia exercícios 3 vezes por dia. É claro que teve o favor de Deus para me ajudar. Mas se eu tivesse me entregado como a maioria se entrega, não vou nunca mais andar, como eu ouvi quando eu estava na enfermaria, eu estaria hoje numa cadeira de roda. Ou talvez já estaria morto, porque dá problema de pulmão, etc, etc, você não se movimenta. Então, assim, nós temos que ter disciplina no corpo, com exercícios, com boa alimentação, para que nós possamos ter essa capacidade de amar alguém, porque como é que você vai amar se você está doente? Você precisa ter uma disciplina na sua alma de só ver o que é bom, ouvir o que edifica, ler o que vai te trazer edificação. É muito importante que nós sejamos saudáveis, corpo, alma, para que o nosso espírito tenha paz para meditar na palavra, guiado pelo Espírito Santo, e se regozijar e falar: puxa vida, eu tenho saúde física e mental para agora servir ao meu Deus. Então, meus irmãos, e claro, fundamento, oração e jejum. Os discípulos perguntaram, aliás, alguém perguntou a Jesus, vocês não jejuam e tal? Ele falou: não, por enquanto não, mas quando eu sair, eles vão jejuar. Então, jejuar é algo também muito importante para desenvolver o domínio, o governo, o autogoverno das nossas vidas. 2 Coríntios 10:5, diz assim: destruindo, ou seja, com essa determinação, nós devemos destruir os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tudo que vem de fora, na cultura, na notícia, que vai contra a palavra de Deus, meu irmão, joga fora. E levar cativo é todo o entendimento à obediência ativa.
Cativo é que você não pode dar liberdade à sua mente para sair fora do prumo. Cativo é sem liberdade. Então, muito cuidado de estudar qualquer coisa para conhecer, porque você pode se distrair. E assim, meus irmãos, eu encerro, 8 horas, onde nós cumprimos João 15:7, que se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Conhecer, obedecer é o caminho do sucesso. Assim eu queria encerrar, e queria que nós orássemos um pouquinho. Eu queria pedir agora ao Senhor Deus, quero pedir ajuda ao Espírito Santo, quero repreender no nome santo de Jesus toda maldição hereditária que nos impede de obedecer ou a tudo aquilo que o nosso Deus quer que obedeçamos, incluindo as autoridades aqui na terra. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que seja quebrada, seja tirada toda a maldição, tudo aquilo que não provém do teu reino, que ainda existe em nossas vidas, que nos faz pessoas desobedientes, que nos faz um escândalo, Senhor. E eu te peço agora, Senhor, o teu favor sobre nossas vidas, para que nós possamos governar o nosso ser e possamos dar fruto, Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdoa nossas desobediências, ó Pai. E livra-nos, Senhor, de todo o mal. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Dá essa confiança da obediência, a certeza da importância da obediência. Ajuda-nos em todas as nossas fraquezas, Senhor. Porque nós queremos ter a capacidade de viver a realidade, de sermos pessoas cheias da Tua presença, cheias do Teu amor e capazes de nos amarmos uns aos outros. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém.